A blasfêmia contra Deus é um tema profundo e de grande peso nas Escrituras, abordado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No imaginário cristão e judaico, a blasfêmia carrega uma carga espiritual e moral que ultrapassa a mera ofensa verbal. A definição, no entanto, pode variar ao longo das Escrituras e, para compreendê-la plenamente, é necessário explorar seus significados, contextos e implicações para a fé. O que é blasfêmia? No contexto bíblico, blasfêmia é mais do que uma palavra imprópria ou um comportamento irreverente. É uma atitude que desafia a santidade, a natureza e o caráter de Deus. No hebraico, o termo nakav, tem relação com amaldiçoar ou mencionar de maneira indevida. No grego, encontramos a palavra blasfemia, usada para se referir a ofensas contra o sagrado ou o santo, especialmente contra Deus. A blasfêmia pode assumir diversas formas, desde uma negação direta da existência de Deus até declarações que zombam de seus atributos ou ações. Isso é particularmente grave porque desonra a autoridade divina, que, segundo a fé, é a fonte de toda justiça e bondade. A blasfêmia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a blasfêmia contra Deus é vista como um dos pecados mais graves e, em muitos casos, sua punição era a morte. Em Levítico 24:16, é declarado que aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente será morto. Este mandamento evidencia como a blasfêmia era considerada uma violação direta contra a santidade de Deus e sua autoridade suprema. Um exemplo claro de blasfêmia é encontrado em Isaías 37:23, onde o rei assírio Senaqueribe, ao insultar o Deus de Israel, desafia seu poder e ofende sua glória. Este ato é condenado e Senaqueribe sofre as consequências de seu ato. Além disso, a blasfêmia no Antigo Testamento não se restringe às palavras ditas contra Deus, idolatria e desobediência. Também eram vistas como formas de blasfêmia, pois desonravam a santidade de Deus e quebravam o pacto sagrado entre ele e seu povo. Blasfêmia no Novo Testamento e o pecado imperdoável. No Novo Testamento, Jesus adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, conhecida como o pecado imperdoável, Mateus 12:31-32, Marcos 3:28-29. Jesus explica que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito. Mas o que exatamente isso significa? Esse tipo específico de blasfêmia é interpretado como uma rejeição definitiva e deliberada da obra do Espírito Santo. Jesus estava respondendo aos fariseus, que atribuíam seus milagres ao poder de Belzebu, o príncipe dos demônios, negando o agir do Espírito. Com isso, fica claro que a blasfêmia contra o Espírito é uma negação da verdade de Deus, um coração endurecido que resiste à graça e à verdade divina de forma absoluta. Esse ensinamento ainda desperta debates teológicos sobre a sua aplicação e o que realmente significa imperdoável. Muitos estudiosos sugerem que esse pecado se refere a uma postura contínua e obstinada de rejeição a Deus, algo que vai além de um erro isolado. Blasfêmia. Hoje, reflexões e implicações. Para a teologia moderna e a vida prática dos fiéis, a blasfêmia ainda é vista como um ato grave, mas seu entendimento ganhou nuances. Muitas igrejas e estudiosos entendem que a blasfêmia não se limita às palavras, pode incluir atos de desrespeito e rebeldia que desprezam ou negam o valor do sagrado. Ela desafia a essência do relacionamento com Deus, que é construído sobre reverência e amor. No contexto contemporâneo, expressões culturais e sociais, que zombam ou questionam a fé muitas vezes, levantam a questão sobre o que constitui uma blasfêmia. A Bíblia ensina que o respeito a Deus não é imposto, mas um reflexo de um coração transformado. Nesse sentido, a gravidade da blasfêmia é menos sobre o ato em si, e mais sobre a atitude de negação ou indiferença ao amor e à verdade de Deus. Como evitar a blasfêmia? Cultivando a reverência e o respeito. A Bíblia orienta os fiéis a cultivar uma vida de respeito e devoção a Deus, o que envolve o cuidado com as palavras e as atitudes. Em Tiago 3:9 e 10, somos advertidos sobre o poder da língua e como ela pode abençoar ou amaldiçoar. Assim, cada fiel é chamado a manter uma postura de gratidão e reconhecimento constante de quem Deus é.
A prática da oração, da leitura bíblica e da adoração são formas de fortalecer a reverência por Deus, buscando uma vida de integridade que glorifique seu nome. Esse comportamento não é apenas para evitar punições, mas para desenvolver um relacionamento profundo e genuíno com Deus. A blasfêmia contra Deus não é um tema meramente doutrinário, mas uma reflexão sobre o respeito e a honra que cada pessoa é chamada a ter diante de Deus. Mais do que uma lista de regras, a Bíblia nos convida a viver uma vida de humildade e reverência, reconhecendo a santidade e a grandeza de Deus. Assim, evitar a blasfêmia é, em última instância, buscar uma vida que reflete a essência do amor e da verdade divina, evitando toda forma de negação ou desprezo pelo sagrado.